Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 o Dr. José Valdeci Prudêncio de Araújo, que é bacharel em Direito, profissionalmente é um oficial de justiça, atua na Justiça Comum, ou seja, a Justiça do Estado de Minas Gerais, tem uma pós-graduação em Direito Processual, está sempre estudando, é um estudioso, um dos líderes entre os colegas oficiais de justiça em Montes Claros e que tem umas boas histórias para contar para nós. Eu começo perguntando ao Dr. Valdeci como que um bacharel em Direito ou não bacharel em Direito torna-se oficial de justiça. Bem, doutor Valdir, na realidade ele tem que submeter inicialmente a um concurso público, onde irá exigir a escolaridade específica. No caso de oficial de justiça, o último concurso que foi realizado não se exigiu o curso de formação acadêmica em Direito. Contudo, está previsto, quando ocorrer novo concurso, essa situação pode mudar. Pode-se passar a exigir a formação em Direito. Assim como quando eu fiz o concurso, em 92, exigia-se que o candidato fosse formado em Direito, que é a minha situação. Neste último concurso não foi aberto vaga para oficial de justiça, justamente por causa desta pendência, porque há uma lei estadual que determina que para os candidatos ao cargo de oficial de justiça em Minas Gerais, há que ser formado em Direito. Acredito que, por este motivo, o tribunal não chamou o concurso para oficial de justiça, chamou só para os outros cargos. Assim sendo, estamos esperando que no próximo concurso essa situação vá se regularizar, mesmo porque já está começando a haver defasagem no cargo especificamente de oficial de justiça. Em palavras simples, quais são as funções, como que você nos diz das funções de um oficial de justiça? Olha, primeiramente nós temos que deixar claro que existem oficiais de justiça em 3 esferas de poder do Poder Judiciário. Existe o oficial de justiça da Justiça Federal, que está afeita àqueles atos que tramitam na Justiça Federal, o oficial de justiça também federal, porém na especialidade de Justiça do Trabalho, e nós, os oficiais de justiça da Justiça Comum, onde que praticamente ocorre tudo do dia a dia das pessoas. O ato que nós praticamos é justamente porque o juiz, ao decidir, ao sentenciar, ele não sairá do seu gabinete para fazer valer aquela sua decisão. Então, ele precisa que alguém faça esta decisão se materializar. E este alguém recebe-se o nome de oficial de justiça. Então, dentre as mais diversas situações, o oficial de justiça tem que estar na rua, na casa do cidadão, nos órgãos públicos, praticando este ato, fazendo aquela comunicação. E esta comunicação varia de área de família, área criminal, área comercial, civil, não importa. Tudo que acontece no mundo das pessoas, de uma maneira ou de outra, quando não há consenso, quando não há situação de acordo entre as partes, acaba estourando na justiça. E é lá que isso é resolvido, na forma da lei. Dr. Valdeci Prudêncio de Araújo, a nossa companheira, colega, sua colega de ofício, a doutora Cláudia do Socorro, um dia nos deu uma definição poética, bonita, típica de uma mulher de extrema inteligência, mas algo assim bastante sonhador, poético. Ela disse que o oficial de justiça leva notícia boa para o administrado, o jurisdicionado, porque ele leva a comunicação de que a justiça funciona. Quando um oficial de justiça chega fazendo uma citação de uma pessoa para ela pagar uma dívida ou comunicar uma pessoa que uma outra pessoa está com uma demanda, está com uma ação contra ela, você também classificaria poeticamente
que o oficial de justiça só leva notícias boas? Olha, eu respeito o ponto de vista da minha colega, mas na realidade nós não levamos nós não levamos notícias nem boas nem más, nós levamos notícia. E notícia, ela não dá para se valorar se ela é boa ou má. Na realidade, se ela é má para aquela pessoa que de alguma forma está falhando com o seu compromisso e com sua obrigação. Muito bem. Ninguém é demandado na justiça se ele não deu algum motivo. Seja como vítima, que ele não foi culpado disso, ele é uma vítima, mas acontece que ele participou de um acontecimento. Então não é o oficial de justiça que vai chegar com essa má notícia. A notícia já aconteceu. Então, este é meu ponto de vista. Na realidade, nós apenas comunicamos para aqueles que se esqueceram ou para aqueles que acham que as coisas não andam. Aí a gente faz aquela comunicação. Diga para nós, por favor, as características ou as principais diferenças entre uma citação que um oficial de justiça faz e uma intimação que um oficial de justiça faz. Olha, na realidade, em que pese as pessoas leigas acharem que trata-se da mesma coisa, são tecnicamente situações diversas. Porque a citação, a pessoa é citado para, caso queira, apresentar seus argumentos através de uma defesa. Ele tem que, caso queira, faça alguma coisa, responda aquele processo. Já a intimação, ele é intimado para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ele não tem alternativa, ele tem que cumprir aquela intimação. Intimação é uma ordem imperiosa, a pessoa tem que fazer. Agora, abstraindo um pouco dessa situação, eu diria que os nossos atos seria muito simples se fosse restrito a intimações e citações. Mas nós vivemos, entre outros casos, situações de pesar, situação de conflito. Nós, ao levar uma comunicação, a gente depara com um cidadão de uma forma ou de outra, ele pode se exasperar, porque há também, além de citar e intimar, as chamadas busca e apreensão de coisas, busca e apreensão de pessoas. Ocorre também, como um dos nossos compromissos e obrigação, a tal da prisão civil do devedor de pensão alimentícia, por exemplo. Há também a reintegração de posse, onde que a gente depara com brigas de vizinhos, a perda de uma posse ou a retomada de uma posse, a questão de um despejo de um domicílio, tudo isso é conflito. E há também o que eu considero os mais pesarosos, é aquele conflito de natureza familiar, onde que talvez envolva crianças, né? O oficial de justiça tem que retirar a criança do domínio de um pai, entregar para uma mãe ou vice-versa. São essas situações que são as que mais nos deixam tensos e, às vezes, não acaba terminando da forma como a gente gostaria que terminasse. Doutor Araújo, e o oficial de justiça se envolve ou tem que ser bastante técnico para não se envolver nessas situações? Porque houve uma citação, porque a justiça foi feita e acabou prendendo, por exemplo, o réu, o requerido. Nós temos que manter a maior neutralidade possível. Mas eu tenho que reconhecer que há situações em que o fator emocional pode nos envolver, principalmente quando, há pouco eu me referi, quando se diz respeito à questão de natureza familiar, a questão de crianças. Então, não deixa de nos emocionar, mas nem por isso nós deixamos de executar a medida. Há situações que a gente pode até, aliás, a grande maioria, a gente contorna a situação. A gente convence as pessoas, parlamenta bastante, mostra para eles a questão da obrigação de cumprir a lei. Se, depois de tudo isso, a pessoa ficar resistente, aí a lei tem que imperar, não depende mais da vontade.
mas 90% nós conseguimos persuadir as pessoas a agirem de maneira mais assertiva, mais consensual e a dar cumprimento àquela obrigação. Orientando o Direito vai a um rápido intervalo e pede que você, telespectador, nos espere porque voltaremos em breve.